Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar de matemática do ensino superior. Hoje nós vamos falar de derivadas, ou seja, utilizando a definição de derivadas, nós vamos encontrar a derivada da função f de x igual a ln de x. Bom, então vamos relembrar que a definição de derivada a f' de x é igual ao limite quando h está tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h. Bom, então basta a gente aplicar essa definição de derivadas na nossa função f de x igual a ln de x. Então nós vamos ficar com f' de x igual ao limite quando h está tendendo a zero. Bom, aqui f de x mais h, então eu vou simplesmente substituir esse x por x mais h. Então eu vou ficar com ln de x mais h menos a f de x é a nossa própria função. F de x é igual a ln de x. Então vou colocar aqui ln de x. Tudo isso dividido por h. Então nós vamos melhorar essa nossa expressão escrevendo da seguinte forma. Vamos ficar com f' de x igual ao limite de h tendendo a zero de 1 sobre h, que multiplica ln de x mais h menos ln de x. Então perceba que aqui nós temos a diferença entre dois logaritmos. Então daqui nós vamos aplicar uma propriedade dos logaritmos. Então nós vamos ficar com f' de x igual ao limite de 1 sobre h, que multiplica aqui, como é a nossa propriedade dos logaritmos, então nós vamos ficar com ln de x mais h dividido por x. E aqui h está tendendo a zero. Podemos melhorar nossa expressão novamente, escrevendo da seguinte forma: f' de x igual ao limite de 1 sobre h, que multiplica o ln de x sobre x mais h sobre x. Como esse x é comum a x e a h, então eu separei escrevendo em dois fatores, em dois termos. Então nós vamos ficar com f' de x igual ao limite de 1 sobre h, que multiplica o ln, x dividido por x vai dar 1. Então nós vamos ter 1 mais h sobre x. Tudo isso com h tendendo a zero. Então percebo que aqui nós temos o ln de 1 mais h sobre x. Nós podemos melhorar essa expressão com uma substituição e em seguida uma mudança de variável. Nós vamos fazer essa substituição, essa mudança de variável para encontrar um limite fundamental que a gente vai resolver e simplificar bastante o cálculo dessa nossa derivada. Então vamos ver. Então, seja h sobre x igual a v.
Isso implica que h é igual a v vezes x. Perceba aqui, como o nosso h está tendendo a zero, né? Se o h aqui vai para zero, então nós vamos ter zero sobre x. Então, se h tender a zero nessa expressão, isso quer dizer que o nosso v também vai tender a zero, já que eu teria zero dividido por x vai dar zero, então o nosso v também vai estar tendendo a zero. Então, nós vamos fazer essa seguinte mudança de variável. Então, nós vamos ficar com f' de x igual ao limite de 1 sobre. Quem é o h? O h é v que multiplica x. Então, aqui eu vou ter v vezes x, vezes o ln de 1 mais, quem é o h sobre x? H sobre x é o nosso v. Então, eu vou ter mais v. Tudo isso com v tendendo a zero. Vamos melhorar a nossa expressão escrevendo da forma f' de x igual ao limite de 1 sobre x, que multiplica 1 sobre v, apenas separei esses termos. Escrevi dessa seguinte forma: e multiplica o ln de 1 mais v. Vamos com isso daqui com v tendendo a zero. Vamos melhorar a nossa expressão. F' de x vai ser igual ao limite de 1 sobre x, que multiplica o ln de 1 mais v elevado a 1 sobre v. Então, foi o que nós fizemos. Aqui eu apliquei mais uma propriedade dos logaritmos. Veja que aqui eu tenho um número, uma constante, né, que está multiplicando um logaritmo. Então, pela propriedade do logaritmo, esse número vai aqui em forma de expoente, que foi o que aconteceu com 1 sobre v. Ele veio para cá como forma de expoente. Então, tudo isso com v tendendo a zero. Então, nós vamos ficar agora com f' de x igual. Agora, nós vamos aplicar aqui uma propriedade dos limites. Veja que eu tenho o limite do produto aqui, né? Do produto entre dois termos. Então, pela propriedade dos limites, isso aqui vai ser produto dos limites. Então, eu vou ter o limite de 1 sobre x, com o nosso v tendendo a zero, que multiplica o limite do ln de 1 mais v elevado a 1 sobre v, com v tendendo a zero. Então, perceba agora que nós vamos ficar com f' de x igual. Aqui, como a nossa variável é o v, então quer dizer que 1 sobre x é uma constante. E a gente já sabe que esse limite vai ser a própria constante, já que x não está variando é o v. Então, o limite vai ser a própria constante 1 sobre v. Nesse segundo termo, nós vamos utilizar mais uma propriedade dos limites. Ou seja, esse limite é como se ele entrasse aqui para dentro do ln. Então, é como se ele entrasse para dentro do logaritmando. Então, nós vamos ficar com o ln do limite de 1 mais v elevado a 1 sobre v. Pronto. Agora, esse limite, ele está muito parecido com o limite fundamental, que é o limite
quando x tende a zero, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, onde esse limite a gente já sabe que é o número neperiano e. Então, o que a gente vai fazer vai ser escrever essa expressão igual a essa expressão para a gente obter o número neperiano e. Então, como a gente vai fazer agora? Então, eu vou ter f' de x igual a 1 sobre x que multiplica ln do limite, assim com v tendendo a zero. E agora eu vou fazer mais uma mudança de variável. Então, como é que eu vou fazer agora? Então, eu vou chamar 1 sobre v, eu vou chamar de u. Veja que esse expoente aqui, eu quero que ele seja somente uma letra, somente o x aqui, né? Que no caso nós chamamos de u. Então, eu estou querendo que 1 sobre v seja igual a u. Então, isso implica que o nosso v vai ser igual a 1 sobre u. Então, basta a gente inverter esta fração e inverte essa segunda, e a gente vai obter que o v é igual a 1 sobre u. Mas aqui nessa expressão ainda, como o v está tendendo a zero, isso quer dizer que o nosso u vai tender ao infinito. Então perceba que se eu substituir o v por zero, por um número muito pequeno, né, próximo de zero, na verdade ele não chega a zero, chega muito próximo de zero, o tanto quanto a gente queira. Então se eu quero dividir 1 por um número muito pequeno, digamos por 0,00001, se eu pegar 1 e dividir por esse número, eu vou ter um número já muito grande. Ou seja, esse número ele vai ficar cada vez maior, indefinidamente. Então, como o v está tendendo a zero, então o nosso u vai tender ao infinito. Então, nós vamos fazer essa mudança de variável. Então, nós vamos ficar agora com o limite de 1 mais. Quem é o nosso v? O nosso v é 1 sobre u, que está elevado a 1 sobre v, né? Mas quem é 1 sobre v? 1 sobre v é o que nós chamamos de u. Tudo isso com u tendendo ao infinito, como nós vimos aqui. Pronto. Agora nós vamos ficar com f' de x, f' de x igual a 1 sobre x, que multiplica o ln de e. Já que essa expressão toda, esse limite, ele é um limite fundamental que é o e, foi o que nós vimos aqui anteriormente. Então, o limite de 1 mais 1 sobre u elevado a u, quando u tende a infinito, ele é o nosso e. Então, por fim, nós vamos ficar com f' de x igual a 1 sobre x, que multiplica 1, já que o ln é um logaritmo natural que tem por base o número neperiano e. Então, se eu tenho ln de e na base e, então esse logaritmo ele vai para 1. A gente já sabe que o logaritmo de b na base b sempre vai ser 1, já que b elevado a 1 é igual ao próprio b. B elevado a 1 é igual ao próprio b. Então, o ln de e na base e vai ser 1. Então, f' de x vai ser igual a 1 sobre x. Então, nós descobrimos que para a função f de x igual ao ln de x, a sua derivada f' de x é simplesmente
1 sobre x. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desta aula, desta derivada pela definição, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar curtido nossos vídeos. Então até a próxima.